Mônica, Olha aliados só, comemoraram. não é exatamente que comemoraram, quer dizer, eles viram um copo meio cheio. Qual seria o copo meio cheio? O Flávio, todos os passos que o Flávio dá na política, ele tem que ir lá consultar o pai. Tudo que ele vai assinar, ele tem que ir lá consultar o pai. As pessoas só querem assinar, vamos dizer, né? Não é assinatura formal, mas é firmar o acordo, se tiver a palavra do Bolsonaro. Essa confusão familiar desautorizou muito o Flávio, né? De falar como se estivesse falando pelo pai. Aí ele foi lá, arrancou essa carta, tá com esse mandato e agora não vai mais poder ver o pai. Então, o que essas pessoas falaram? Olha, tem o lado bom. Qual que é o lado bom? Agora ele vai poder firmar tudo sem precisar desse aval permanente do pai, porque ele não vai poder buscar esse aval do pai. E o Bolsonaro é uma pessoa muito difícil porque muda de opinião a cada minuto, fala uma coisa, depois fala outra. Então, pelo menos, ele vai conseguir ter uma autonomia. Uma pessoa chegou a me dizer o seguinte: é tipo um livramento. Agora, principalmente, o que as pessoas viram, alguns aliados viram como algo que pode ser aproveitado dessa decisão negativa, é ele conseguir retomar o discurso da vítima do sistema, da família perseguida. Bolsonaro sofre o que ninguém mais sofre, tá tendo uma interferência nas eleições, né? E ter esse inimigo, esse adversário que é o Alexandre. Agora, eu acho, quer dizer, eu estava ouvindo com muita atenção o doutor Gustavo, né? E eu me recordo que eu tive um embate judicial para poder entrevistar o Lula na prisão, e não há uma condenação ao silêncio dos presos, né? Quer dizer, ele não pode usar as redes sociais, ele não está usando as redes sociais. Ele não está tendo uma rede social laranja, né? Ou seja, um dos filhos dele falando: essa aqui é a minha conta, mas é o meu pai que está falando. Ele fez uma carta, né? Eu acho que o preso pode escrever uma carta, e essa carta ser lida pelo filho dele é um uso de redes sociais por terceiros, quer dizer, é polêmica essa decisão. Assim, os presos têm o direito à manifestação, né? Eles não foram condenados ao silêncio. Então, para mim, incomoda bastante essa decisão, e da minha experiência com esse embate jurídico, ela pode ser questionada, e eu acho bem questionável. Quer dizer, ele não atacou as instituições, ele não estimulou ódio, ele não estimulou manifestações, ele simplesmente indicou que o filho vai ser o porta-voz dele, né? Então, é isso. O Bolsonaro não pode ter nada, não escrever nada, ninguém pode saber nada do que se passa com ele. Por mais que ele esteja condenado e que haja limitações dessa comunicação impostas pelo juiz, eu não deixo de ver aí assim, uma decisão que abre margem para polêmicas, né, doutor Gustavo? Eu não sei qual é a sua... Bom, o senhor já deu a sua opinião, né? Estou aqui dando a minha. Bom, interessante, não sei, o doutor Gustavo quer complementar alguma coisa nesse ponto, que eu acho interessante esse ponto que a Mônica falou, né? Os presos não são proibidos de se manifestar, né? Inclusive há pedidos aí de entrevista para Bolsonaro para que ele possa se manifestar. Ele não pode escrever uma carta, quer dizer, o que fica de diferente do Bolsonaro de outros presos? É bom, interessante, porque essa não é, Mônica e Fabiola, minha opinião, não. Isso foi a minha interpretação jurídica do fato. Se opinião, uma opinião jurídica em torno da matéria. Do ponto de vista da minha opinião pessoal, se for a minha opinião pessoal, eu acredito que não há nenhum problema de Jair Bolsonaro escrever cartas e encaminhá-las ao mundo exterior. Esse é o meu posicionamento. Jair Bolsonaro está sob pena privativa de liberdade, a liberdade de locomoção, não necessariamente a liberdade de se comunicar em alguns aspectos com o mundo exterior, claro, desde que não seja concitando a revolta, concitando o ódio, concitando o golpe, nada disso. E não foi o que aconteceu. Mônica Bergamo falou agora e falou muito bem. Portanto, a minha opinião, na verdade, coincide com a da Mônica. Eu apenas faço uma leitura jurídica, e me permita aqui, Fabiola, ler o teor de um trecho da decisão proferida em 24 de março desse ano. Foi a decisão em que Alexandre de Moraes autorizou que Jair Bolsonaro deixasse o estabelecimento prisional para cumprir a pena em regime domiciliar naquele momento por 90 dias. Veja o que diz. Item 7. Proibição de uso de celular, telefone ou qualquer outro meio de comunicação externa, diretamente ou por intermédio de terceiros,
Nas hipóteses autorizadas de visitas, deverá ser realizada vistoria prévia, sendo que celulares ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos deverão ficar em depósito com os agentes policiais que estiverem realizando a vistoria. E segue. Item 8. Proibição de uso de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros. E 9. Proibição de gravação de vídeos ou áudios, diretamente ou por intermédio de terceiros. Então, veja, quando se diz ele não usou rede social, ele não usou telefone, não usou aparelho de celular, ele escreveu uma carta, a dúvida que subjaz hoje entre os juristas é: mas o uso da carta não é um modo de comunicação externa, diretamente ou por intermédio de terceiros? Esse é o ponto. Então, eu não estou discutindo aqui o que penso propriamente a respeito do tema, até porque talvez isso interesse pouco, mas se a decisão de 24 de março, lavrada pelo ministro Moraes, é uma decisão que foi cumprida ou não pelo fato de Jair Bolsonaro escrever uma carta que foi levada pelo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, para o mundo exterior, lida para todo o eleitorado nacional. Esse é que é o ponto. E de maneira que, se houve o descumprimento, bem, esse descumprimento pode ser obtemperado por novas restrições, que é o que está fazendo o ministro Alexandre de Moraes. Agora, não tenha dúvida, para concluir, sabe, Fabiola, um aspecto técnico tem que ser levado em conta. Volto a dizer que eu não sou contra, não acho que haja restrição a que o presidente escreva uma carta que seja lida fora da penitenciária, afinal de contas ele é um líder político, foi presidente da nação e é uma liderança de metade do eleitorado brasileiro. Mas há uma diferença entre o caso de Lula e o caso de Bolsonaro. O então ex-presidente Lula estava cumprindo uma pena privativa de liberdade em sede de execução provisória de pena. Naquele tempo, o Supremo Tribunal Federal entendia que era possível a execução provisória da pena quando o indivíduo fosse condenado nas duas instâncias ordinárias de jurisdição. Eu quero lembrar que Lula havia sido condenado pela 13ª Vara Federal do Paraná, mantida a condenação pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e interpusera recurso especial e recurso extraordinário aos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal. Lula da Silva não tinha contra si decisão transitada em julgado. O caso de Bolsonaro é diferente. Ele foi acusado em única instância no Supremo Tribunal Federal por conta do chamado foro especial por prerrogativa de função, porque teria cometido o crime ainda na condição de presidente da República, foi condenado, acho eu até que pelo órgão judicial errado, porque ele teria que ter sido julgado pelo plenário e não pela primeira turma, mas aí é assunto para uma outra conversa. Mas como foi julgado em instância única, ele teve contra si uma decisão transitada em julgado com certidão de trânsito em julgado. Essa é a diferença fundamental do ponto de vista processual. Lula estava em execução provisória de pena, Bolsonaro está em execução definitiva de pena, Fabiola.